no roteiro. A gente vai falar do islamismo no roteiro 24 do livro 1 do EAD, né, na parte do cristianismo. Nosso lembrete aí, mais e mais, né, para a gente estar junto presencialmente. A gente vai precisar aí da ajuda de todo mundo, né, doações estão, todo mundo já sabe como fazer, só lembrando que a gente funciona através aí desse voluntariado, tanto de trabalho, né, como a doação financeira. Então, vamos falar um pouquinho do islamismo, né, e para começar falando do islamismo, a gente tem que falar de Mohammed, ou Maomé, que foi aí digamos aí, seu criador. Só para lembrar um pouquinho, a gente está estudando uma sequência aí de fatos históricos, né, que estavam acontecendo depois, né, da vinda de Jesus, e a gente sabe que a gente estudou com a Geice, né, o papado na última aula, e a gente viu que o papado estava aí, né, no fim do século 5 e 6, no seu auge, né, do seu poder, e do seu também, ao mesmo tempo, do seu desvio, né, da mensagem de Cristo. Então, Jesus, né, com toda a sua sabedoria, começou a preparar outros missionários para vir relembrar a mensagem aí dele, já que, né, a Igreja Católica desvirtuou aí toda a mensagem de Cristo, como a gente viu nas últimas aulas. Então, Maomé foi um deles, né? Então, só para a gente contextualizar, então a Igreja Católica aí no auge do poder e também do desvirtuoso aí no caminho errado, e aí aparece, reencarna, né? Maomé, nascido em Meca, então ele estava já na Ásia, não mais no continente europeu, na Ásia Menor, um pouco mais para na parte lá das Arábias. Ele nasceu em 570, justamente na época aí, né, dos 600, onde os concílios da Igreja Católica estavam cada vez mais fortes, e ele foi o missionário aí enviado por Cristo para revelar Deus para o grupo de pessoas que viviam ali na Península Arábica, né? E trazer, ou revivar o ensinamento de Cristo em oposição, né, aos abusos que estavam acontecendo no Império Romano, através do Império Romano e pela Igreja Católica também. Então, só contextualizando um pouquinho, Maomé, aqui uma fotinho, né, dele da época, só para a gente reconhecê-lo. Ele era descendente de Ismael, filho de Abraão, então a gente lembra, Abraão é o mesmo, né, patriarca de Moisés, né, que veio aí trazer, né, a primeira revelação, digamos, só que ele foi da linhagem do lado de Ismael, e lembra que Moisés é da linhagem de Isaac. E ele foi dessa linhagem aí, né, de familiar, era descendente de Ismael, com um filho aí, um neto, bisneto, com uma escrava árabe chamada Agar. Então, ele nunca foi um filho reconhecido dessa linhagem, e ele foi criado pela família paterna, materna, da família da escrava Agar, né, da sua mãe. Eles viviam do transporte de caravanas e de comércio e eram de uma família politeísta, né? Acreditavam em vários deuses e eram que, na época, se acreditava nessa localidade. E ele casou com uma pessoa muito bonita, Hadija, muito rica, que também, né, trabalhava aí com comércio, e a família dela era uma família rica e influente. Aos 40 anos, o Maomé, ele estava, como ele era, né, missionário, aí ele veio para executar uma missão, ele começou a se incomodar muito
com o politeísmo, né, da sua própria família, da família da sua mulher, e das práticas politeístas que haviam em Meca, né, na sua região. E ele resolveu ir para uma gruta, perto no Monte Hira, perto de Meca, para meditar, né? Ele se sentiu aí, né? Eu acho que ele foi chamado aí para refletir. E nesse momento que ele saiu, né, para o seu deserto, né, que foi a sua gruta, ele recebeu a visita do anjo Gabriel, o mesmo anjo que apareceu, né, para Maria e para José, para relembrá-lo da sua missão, né, e relembrá-lo da mensagem de Cristo. E essa noite, né, no islamismo, na religião aí, né, que a gente vai ver fundada por Maomé, é chamada da Noite do Poder. Foi a noite aí do encontro entre Maomé e o anjo Gabriel, o arcanjo, né, Gabriel. E aí, iniciando assim a sua devoção a Deus, a Alá, né, na língua árabe, Alá, e iniciando aí os ensinamentos do islamismo e, consequentemente, a criação do Alcorão, né, que é o livro sagrado do islamismo. O Maomé, ele era considerado, ele era sábio, ele não era educado, ele era analfabeto, só para vocês saberem, ele não escrevia, mas ele era muito sábio, né? Mais uma vez, veio preparado aí para ser esse missionário. Ele era uma pessoa honesta, justa, ele era caridoso, mas ele era muito rígido. Então, um pouquinho da personalidade dele. E, consequentemente, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, né, que as suas características também modelaram um pouco a própria religião islâmica. Então, isso é um pouquinho a história do Maomé e um pouquinho do contexto aí, onde ele cresceu, né, por que ele veio e como aí foi a sua vida e o seu crescimento aí até o momento que ele despertou para a sua missão. E ele morreu em Medina, que é uma outra cidade que a gente vai ver, aos 63 anos, tá? Então, só para a gente entender aí, ele viveu 63 anos e foi onde ele foi né, quem iniciou essa religião monoteísta registrada aí no Alcorão. Então, o islamismo, a palavra Islã, ele tem dois significados, o significado etimológico aí da raiz da palavra em arábico aí, que é paz. Mas ele também tem um significado religioso que é de submissão. Então, etimologicamente, né, a raiz, o sentido da palavra é paz, mas na religião, religiosamente, a palavra é entendida como submissão. E o islamismo ele foi todo aí registrado no livro sagrado, né, o Alcorão, que ele é somente escrito na língua árabe, ele não teve traduções, né, não são aceitas traduções, e ele foi documentado por escribas, que são chamados os califas, sabendo que na época o Maomé não era alfabetizado, né, ele não escrevia, então ele se usou de califas ou escribas para documentar o Alcorão, que possuía 114 suras, que são os capítulos, como, né, equivalente aos capítulos do Evangelho. E o Alcorão, ele guarda aí todas as leis e regulamentos da vida muçulmana. Ele traz fatos históricos, traz fatos científicos, traz previsões e crenças religiosas. E as sunas é uma literatura complementar que não foi escrito diretamente, né, por Maomé, mas que relata as vivências e experiências vividas por Maomé. Então, digamos aí, esses são os dois livros principais do islamismo, os livros sagrados. Depois a gente vai ver que existem correntes que se dividem um pouquinho sobre que livro eles seguem, mas, digamos assim, essa é a literatura básica.
Os muçulmanos ou islamitas, né, são pessoas que seguem o islamismo. Eles podem ser árabes, ou de origem árabe, ou de qualquer outra etnia. Mas para poder ler o Alcorão, eles têm que ler em árabe, né, porque ele não há tradução. E no apogeu, né, da religião aí, o islamismo ele cobria toda a Península Arábica, todo o norte da África, uma grande parte do Mediterrâneo, que aí foi né, deixado aí um pouco de lado pelo Império Romano, chegando até a Península Ibérica, né? A gente sabe que teve uma invasão muçulmana na Espanha, na época, a Península Ibérica, Espanha e Portugal, depois Carlos Magno, né, os expulsou, mas chegando até lá. Então, realmente no ápice da expansão desse povo e dessa religião, né? A gente vai ver que o povo se mescla um pouco com a política e com a religião. Então, os muçulmanos, né? Eles têm como templo a mesquita, é o lugar onde eles fazem orações e, né, executam seus ofícios religiosos. E o minarete é a torre onde parte aquele chamado da oração, né? Então, todos os dias a gente sabe que eles rezam aí 5 vezes ao dia, no mínimo. Então, é aonde, na mesquita, né? Quem já foi a País Árabe aí, já escutou né? O convite para as orações e partindo das mesquitas. A mesquita principal, né, a gente sabe que é em Meca, e é interessante que lendo, né, estudando um pouquinho, nesse mesmo lugar onde né, aí vamos falar um pouquinho da Caaba, né, está situada, a Caaba realmente é o lugar onde é o santuário da mais antiga mesquita, essa aí fundada por Maomé, e essa Caaba, esse lugar que a gente vai ver aqui uma foto, na época politeísta, ele já existia como um lugar, só que ele trazia ele era o lugar que eles depositavam mais de 300 imagens de deuses que eles cultuavam. E aí Maomé, para ir, né, assim, contra o politeísmo, ele criou, aí que a gente vai ver aqui, essa caixa preta aí, né, como o santuário, né, de Alá, para marcar mesmo o monoteísmo, né, o lugar onde Alá, né, o Deus único, onipotente, onipresente está. Então, eles vão, e a gente vai ver mais tarde, vocês já leram que a Kaaba é o lugar, né, da peregrinação, né, que todo muçulmano tem que fazer ao menos uma vez na vida, e eles, né, aí está uma figura, eles se colocam, né, em frente à Kaaba, sempre nesses círculos, e peregrinam até lá né, e fazem as suas orações. Então, né, um lugar que era santo na época pelo politeísmo, Moisés quis colocar realmente a marca de Alá, transformando, né, no maior centro, digamos assim, na maior força, um local muçulmano existente no planeta Terra. A gente viu a comunidade de crentes islâmicos, né, eles se identificam como uma, e o din é um modo de viver em equilíbrio com Alá. Algumas palavras que é comum na religião muçulmana. A filosofia, né, Alá, quando Alá é um juiz onipotente, repleto de amor e compaixão, e né, pela religião, pela filosofia, o homem deve se entregar a Deus e submeter a sua vontade em todos os instantes e setores da vida. Essa é a condição de ser muçulmano. Então, realmente, aí por isso que a palavra Islã, religiosamente, é conhecida como
submissão, submeter-se à vontade de Alá, à vontade desse Deus, onipotente, repleto de amor e compaixão. Essa foto aqui eu achei muito bonita, né? Representando essa fé aí, nessa entrega, essa submissão. Os 3 princípios aí do Islã é o credo, como eles tratam a relação deles com o divino e com a religião, os 5 deveres religiosos de todo muçulmano, né? E como eles se relacionam, né, seus princípios éticos e políticos, e sabendo que são normas, né? Esses princípios são as normas do convívio social, ético, político, e eles não fazem a distinção entre a religião e a política. Então, a política está dentro da religião, a religião está dentro da política, os religiosos governam, né? E os governantes, digamos, são os mestres aí da religião. E eles seguem instruções muito fixas e rígidas sobre tudo na sociedade é ditada pelo Alcorão, né? Então era como na época de Moisés, assim, ela, né, o próprio Decátulo, né, regia as leis e era tudo regido aí por Moisés e pela religião judaísta, como aqui. Né, não tinha separação do Estado e do governo e da religião, e aqui a religião dita o governo, a política, a sociedade, a economia, o casamento, a moral, a gente sabe o status da mulher e muito mais. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Então, um pouco da filosofia, né? Seguem um Alcorão, religião, política, sociedade são regidos e ditados, né, por essas mesmas leis. E essa entrega e essa submissão à vontade de Deus, né, em todos os instantes da vida. É uma condição de ser muçulmano. Então, o credo, né? Então, eles creem na unicidade de Alá, que eles chamam, né, a Tawhid. Não sei se estou falando certo, porque eu não tenho ideia da língua árabe. Que não há um Deus senão Alá e Maomé é seu profeta. Então, isso foi é o credo deles, eles repetem essa palavra, essa frase todas as vezes que rezam. Alá, o único, absoluto, ele jamais gerou ou foi gerado, né? Ele é o criador, e nada é comparável a ele. Então, isso são realmente partes aí do Alcorão que eles recitam, e é a unicidade do Alá, assim como nós, espíritas, vemos a unicidade de Deus, né? A forma, né, de tratar a lei é diferente, mas o significado né, é o único criador. Eles acreditam na existência de anjos, né? O anjo Gabriel apareceu aí para Maomé, né? Eles são mensageiros divinos que executam as determinações de Alá. Então, ele tem pé, ele tem mão, ele tem asas, ele tem a auréola de luz, ou eles emitem luz, então eles acreditam, né? E faz parte aí da tradição e do credo deles, contar aí com esses anjos no dia a dia deles. Os livros sagrados, eles acreditam o Alcorão, que a gente já falou, mas eles também acreditam que Moisés, Davi e Jesus também foram mensageiros de Deus. Então, eles não leem, assim, mas eles aceitam que existe a Torá, os Salmos e o Evangelho. Não é o que os guiam, mas eles reconhecem que existem esses outros livros sagrados que foram trazidos por outros mensageiros e reconhecem, né, a existência aí de Moisés, Davi e Jesus. Não quer dizer que eles os seguem, mas eles reconhecem como livros que foram sagrados e livros que eles respeitam aí.
Acreditam no dia do juízo final, né, que é aquele dia do julgamento, que após a morte, cada indivíduo, ser humano, é julgado pelos seus atos, e onde a justiça aí de Alá é feita, e aí a pessoa vai, depois desse julgamento, né, vai para o céu, vai para o paraíso, o céu, ou vai para o inferno. Então, é o dia do juízo final. E eles acreditam na predestinação, que Alá coloca tudo no seu devido lugar, causando a felicidade e o sofrimento. E existe um livre-arbítrio, mas ele é restrito, né? Uma vez que Alá, a gente tem que se submeter à vontade de Alá, a gente, né? Aquele povo. Então, existe aí uma predestinação que é irrefutável, que isso não se muda, né? Ela existe e o livre-arbítrio, assim, fica um pouco restrito o subjugamento, aí, a subjeção desse Deus. Okay? E aí isso aqui é o básico da crença, né? Islâmica. E os deveres, né? Então, como eu disse, eles aquele testemunho, né? Não há Deus, senão Alá, e Maomé é seu profeta. É o testemunho que é a porta de entrada, né? Para ser muçulmano. Ele é repetido várias vezes ao dia, inclusive na hora do nascimento e da morte da pessoa. Então, ele aí digamos, é o mantra, né? Islâmico. As orações dele, o Salat, é uma comunicação direta dos homens com Alá. Então, eles são chamados aí para oração, né? 5 vezes ao dia, pelaquela torre, minaret. Requer um ritual de limpeza, eles têm que se limpar, eles têm dizeres fixos que eles repetem, tem gestos, a gente sabe, né? Que eles ajoelham, se voltam aí em direção a Meca, em posições estabelecidas, com vestimentos estabelecidos. Existem as diferenças se eles estão dentro da mesquita, onde as mulheres sentam, onde os homens sentam. Então, tem uma série aí de rituais para essa oração. Como eu disse lá no comecinho, o Moisés ele era bondoso e caridoso, ele prezava muito, né, a caridade, o zakat, que é realmente aí a doação de 2,5%, né, da riqueza e da propriedade dedicada à mesquita, e a riqueza é uma tentação, então ela deve ser limitada. Então, aí também ela é vista, né, a riqueza em demasiado, ela tem que ser limitada, e ela tem que ser doada e repartida. 2% da riqueza e da propriedade de volta aí é dedicada à mesquita. Eles praticam o jejum, né? Eles não comem carnes animais, nada que tem sangue, não tomam nenhum tipo de álcool, e fazem o Ramadã, que aí, né, no mês do ano muçulmano, eles passam um dia, aí eles vivem aquele retiro nas grutas, revivem, né, de Maomé, e que Maomé, quando estava lá, né, não comia, jejuou, e eles terminam o Ramadã no pôr do sol, com muita festa. E aí onde eles podem aí né, festejar a Maomé, a revelação, e celebram aí com as melhores comidas e as bebidas que eles podem aí tomar. Mas jejum, né, faz parte aí do ritual, dos deveres muçulmanos. Então, é o credo, né, é a repetição de palavras, é a oração de uma forma mais estruturada, com mais regras, é a caridade e o jejum. E, como eu disse lá no começo, né, assim, na vida de um muçulmano, a visita a Meca e a Caaba, ao menos uma vez na vida,
é praticamente é um must, né? Que todo muçulmano ele deve peregrinar até Meca, chamado de Rajá, ir a Caaba, né? Que é aquela pedra onde os rituais politeístas eram feitos. E aí, nesse momento da sua vida, né? A fazer todos os rituais e as orações presencialmente a Alá, que se encontra ali naquele local. Isso é dever, né? É o deveres né, desse grupo de pessoas em torno da religião. As relações pessoais, a cultura, né? Botei aqui um pouquinho. A cultura islâmica, ela se tornou muito forte no fim da Idade Média. A gente sabe, né, aí que a Idade Média foi uma idade onde, né, a própria população se espalhou, né, criou aí seus feudos, digamos, o Império Romano, que era para unir, acabou caindo aí, né, na sua derradeira, acabou se sucumbindo, as pessoas voltaram para os campos, e nessa época, né, o islamismo se consolidou muito. Eram centros islâmicos muito importantes, onde eles tinham muito dinheiro, muito comércio, muita universidade, muitos pensadores. E os princípios foram uma das primeiras universidades do mundo, como a de Córdoba, do Cairo, a de Damasco. Era toda aí, né? Era a religião que predominava na época, e eram exímios médicos, pensadores, alquimistas, matemáticos, sedes de universidades e exímios comerciantes. No auge aí, né? No apogeu aí né, digamos, desse povo e dessa religião. A gente sabe que o tratamento, né, às mulheres, ele é bem rígido, a autoridade e a superioridade masculina, ela faz parte, né? Então, a mulher, ela é subjugada e submetida ao homem. O homem pode ter várias mulheres, né? A mulher não. O homem é o único que pode se separar. Então, o homem pode pedir para separar, mas a mulher nunca pode, e ela tem que aceitar a poligamia. A gente sabe que a mulher, né, nas linhas mais radicais, ela é mutilada, né, do seu órgão sexual para não ter prazer, e outras muito mais, né, em muitos lugares, né, não pode estudar, não pode sair de casa, só acompanhado, né, com uma figura de autoridade masculina, e isso tudo foi criado aí, né, através do tempo, que se criou, né, e que se tornou uma cultura. Existe hoje 90% dos muçulmanos, eles são sunitas, que só aceitam o Alcorão e a Suna, os relatos da vida de Maomé, e é o ramo mais tradicional. E os xiitas, eles aceitam, tem um spell errado aí, eles aceitam outros livros. E quando Maomé morreu, aos 63 anos, foi onde começaram essas rupturas, né? Porque aí a família de Maomé, os califas escribas começaram a lutar pela sucessão, teve vários sucessores familiares de Maomé, e isso acelerou também essa separação e essa divergência. Então, os sunitas hoje é o ramo mais radical, que realmente só segue aí o Alcorão e as Sunas, e os xiitas já aceitam outros livros e né, outras fontes aí de conhecimento. E aí a gente sabe, né, que
depois que Maomé morreu e que realmente aí a cultura islâmica se consolidou, existiram também as guerras santas, que foram as guerras do Islã, né? Na época aí, no final aí, vamos dizer, do século, se eu não me engano, do século X, onde eles, pela força, eles submetiam os povos que eles conquistavam, né, ao islamismo. E hoje a gente sabe que no século, né, 21, onde estamos, a gente vê uma volta também de um islamismo mais radical contra os países imperialistas, né? Então a gente vê aí que continuam as guerras pela fé, né? Uma fé irracional e por uma fé sem, né, sem os princípios do amor, da caridade e da crença aí no Deus, no nosso Deus. E aí a gente sabe que o Maomé se desviou, né? Desviou da sua missão. Eu queria ler uma passagem aqui do livro O Caminho da Luz, que eu achei muito interessante, que ajuda a complementar algumas passagens, né? Vamos só um pouquinho das guerras santas aqui primeiro. Com o seu regresso ao plano espiritual, com o regresso de Maomé ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, pela força da espada. E, todavia, os seus continuadores não se deram por satisfeitos com semelhantes conquistas. Iniciaram no exterior as guerras santas, subjugando toda a África setentrional no fim do século VII. E aí, né, e aí depois começa a descrever que nos anos seguintes também teve muita guerra, principalmente no norte da África. Depois, tem outra passagem aqui desse desvio de Maomé, né? E eu achei bem interessante a gente ler antes da gente entrar nessa passagem final aí. Então, numerosos espíritos reencarnavam com as mais altas delegações do plano invisível. Né? Isso na época que a Igreja Católica se desviou, a gente sabe, né, que Jesus preparou a vinda de espíritos, de missionários, como eu disse lá no começo. Entre esses missionários veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca no ano de 570. Filho da tribo dos Coraixitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sobre a luz dos ensinos cristãos, do ensino de Cristo, de modo a organizar-se na África um movimento de forte reestruturação do Evangelho de Cristo em oposição aos abusos romanos. Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com Hadija e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho do seu compromisso missionário, muitas vezes foi aconselhado por mentores do alto, nos grandes lances da sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. Né, o que nos mostra que realmente ele foi um missionário, né, que ele tinha como missão unir esse povo sob a luz da doutrina de Cristo, e ele, né, se desviou por orgulho, egoísmo, avareza, né, o que a gente quer dizer, rigidez, fanatismo. E aí a gente termina o estudo, né, com essa passagem também do A Caminho da Luz. A par do perfume cristão se evolve de muitas de suas lições, há um espírito belicoso, de violência e de imposição, junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão. Existe a doutrina de responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal,
num cérebro transviado do verdadeiro caminho. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de reestruturação do ensino de Jesus, corrigindo desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz, e cujas raízes eram necessário extirpar. E a gente, né, vê que foi como vários outros missionários, né, foi um espírito aí que veio para unir, para levar a mensagem de Deus, né, para amar, para ser caridoso. De alguma forma fez, né, mas sobre aí uma interpretação humana dessa mensagem, e acabou construindo uma religião que tem o seu lado positivo, né, mas que também, né, porque une, traz aí a experiência de um Deus único, mas que também tem os seus desvios como conduta, né. Então é isso, foi um pouquinho do que eu estudei, um pouquinho do que eu aprendi, né, dividindo com vocês. Eu também lembro que para mim foi lindo estudar, eu estudei o judaísmo, e para mim foi um grande aprendizado também. Apresentei o judaísmo e agora está apresentando o islamismo, assim, me fez assim, refletir muito, né, sobre a partida é a mesma, né, a mensagem é o amor, mas a chegada, digamos assim, é totalmente diferente, né? Eles partiram do mesmo local, né, para serem missionários de Deus, trazer a mensagem de Deus, e chegaram em lugares totalmente diferentes, e que hoje, né, a sociedade moderna lida, né, com todos uma parte mais radical. A gente sabe que não são todos, né, existem pessoas corretas, mas existe muito desvio dessa religião, e é isso. Obrigada. Obrigada, foi ótimo. Abrir um pouquinho para discussão. Eu queria perguntar para quem é que teve chance de ler. Eu tive chance, né? Legal. Porque eu acho que é importante essa leitura, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende as coisas que a gente tem em comum, né? Então, algumas coisas que eu gostaria de comentar nisso. Os valores, né? O que, claro, Maomé meio que se perdeu, como Emmanuel fala, mas ele trouxe muita coisa boa, como a gente sabe, né? O Deus único, essa expansão que Jesus queria, né? De sair do politeísmo, sair do terra-terra, né? Isso de ser um Deus de amor e compaixão, que é uma coisa, não é aquele Deus nervoso, vingativo, que é o que a gente aprende também, que é importante a gente saber disso, né? Que Deus não vai punir a gente, não vai mandar a gente para o inferno, a gente não vai virar churrasquinho. Isso dá um contentamento, sabendo que ele vai entender os nossos erros, as nossas más escolhas. Então, ele fez as coisas erradas, né? Por exemplo, isso de falar que a mulher pode apanhar, e isso está dentro do Alcorão, né? Isso é um desvirtuamento, né? Isso de colocar a mulher como second level citizen, né? A gente não viu Jesus fazer isso em momento nenhum. Então, aí veio o homem... E não tem no Alcorão nada em relação à mulher. Isso foi, como você escreveu, foi, né, as reinterpretações, interpretações, que Maomé não disse nada sobre mulher. Então, de repente, distorcer, né, isso de tanto você mutilar a mulher, como usar... os véus. Meu Deus, os véus, isso não está nada lá. Então, a gente tem que entender que existiu aí a ideia central, e a ideia central veio com umas coisinhas erradas. Eu tinha a impressão que isso de poder bater na mulher estava no Corão, não tá? Podia castigar, mas não esse... Castigar. Castigar se ela fizesse algo errado. Mas nada mais além disso, assim. Mas essa parte... né?
falam sobre as mulheres, né? Que elas são na contraditórias. A Na Sura... página 348, há uma referência à Sura. Quanto àquelas de quem temes desobediência, deves admoestá-las, enviá-las a uma cama separada e bater nelas. É a Sura 4. Então, a gente imaginar que nesse momento... Então tá no Corão, que eu lembrava mesmo. Então, isso está errado, mas em nenhum momento eles falam de, por exemplo, a mutilação da mulher, cortar o clítoris, como a gente vê que muito acontece. Isso é coisa de gente doente, né? Em nenhum momento fala que a mulher tem que ser tratada como um bicho mesmo, né? Que não pode estudar, que não pode nada. Então, a gente vê aí, da mesma forma que existiu a distorção do cristianismo, existiu essa distorção do islamismo. Mas o islamismo, na sua pureza, e quando a gente pensa no islamismo com amor, com o fazer o bem, ele tem muitas coisas que estão em sintonia, que a gente sabe, com o cristianismo e com o espiritismo também, né? Em termos de valores. A outra coisa que eu queria trazer aqui é a responsabilidade de nós como médiuns. Claro, né? A gente não está querendo se comparar com Mohamed, porque aí a gente está falando de cada um de nós vem aí com uma tarefa definida. Essa tarefa pode ser maior ou menor. Existem outras pessoas que vêm como papel de missionários. Com o papel de missionários, a gente vê um Divaldo, a gente vê um Chico Xavier, um Allan Kardec, uma Madre Teresa de Calcutá, que de repente vem e muda, de alguma forma, a esfera do globo, né? Para quem não leu o livro dos Mensageiros, que é o segundo livro da coleção de André Luiz no Mundo Espiritual, ele fala exatamente dos desvios desses médiuns. Médiuns, nós. Médiuns tarefeiros, de tarefa pequenininha, e médiuns com tarefas muito mais influenciais no mundo. E ele chega a falar que mais de 95% dos médiuns falham. Falham por quê? Falham porque eles se perdem naquilo que a gente estudou no nosso estudo do Evangelho. Se perdem por causa de dinheiro, se perdem porque eles se sentem o dono da cocada preta, né? Então, não é Deus que está trabalhando através de mim, eu é que estou curando as pessoas. Então, essa parte da vaidade, quando começa a crescer, quando a gente vê, por exemplo, tá lá num trabalho de passe, isso é uma coisa que a gente vai passar por isso. Às vezes vai chegar uma pessoa para tomar o passe, vai falar assim, eu quero tomar passe com a Letícia, não quero tomar passe com a Ana. Posso sentar na cadeira da Letícia? Isso vai acontecer. E muitas vezes acontece por quê? Porque, sei lá, a pessoa sente o amor da Letícia de uma forma mais intensa, e a Letícia pode se sentir aí vaidosa nesse aspecto, né? Mas a gente tem que lembrar que é uma mínima parte que vem da gente. A Letícia está ali, a Ana está ali, a Lúcia está ali, está todo mundo dando passe. A gente está simplesmente servindo como conduíte. Né? Outro jeito que os missionários erram. Então, a gente já falou, não era para casar. E, de repente, se joga aí no mundo e se envolve com uma pessoa que não estava no currículo do plano espiritual. E aí acaba se perdendo por causa disso. Ou entra no centro e cria algum tipo de ruptura. Não, eu acredito que agora, por exemplo, eu estou lendo aí os livros de André Luiz, e eu acho que os livros de André Luiz são muito difíceis de ler, a linguagem é muito complexa, e eu acho que a gente tem que estudar outras coisas. E aí foge. Ou eu quero fazer uma outra tradução da codificação. Isso acontece, isso está acontecendo. A gente vê o Haroldo falando nisso várias vezes. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção. Lembrar, né?
que é só através das nossas preces, das conversas que a gente tem com os nossos anjos da guarda, a gente pode pedir ajuda para que a gente volte aí para a nossa trilha. Porque é muito fácil a gente errar, claro. Uma errada de 14 graus para um Maomé, em vez de chegar na China, vai chegar na Rússia, né? Porque o impacto dele é muito grande. Do nosso, aí de Portland vai para Bend, é menos pior. Mas a gente tem que lembrar que a gente veio aí com uma responsabilidade. E quem traz a mediunidade fica aí com as anteninhas ligadas o tempo inteiro e a gente, através da qualidade do nosso pensamento, a gente vai conectar com esse monte de Wi-Fi que tá disponível para nós. E, de repente, a gente pode criar um culto sem saber, né? Então, achar que não... já teve briga no centro porque tinha água fluidificada ou não tinha água fluidificada. Vocês acreditam nisso? Acontece. E aí, se você for pensar, mas gente, brigar se tem água fluidificada ou não tem água fluidificada? Teve briga no centro porque não queriam que as pessoas trouxessem uma garrafa de água para fluidificar. Nesse isso tem cabimento. Então, a gente olhando lá de fora, a gente pode pensar, não faz sentido, mas a hora que você está no meio, você baixou o padrão, e aí não, porque a Geice falou que pode, e a Geice, eu vou te falar, viu? Ela é uma nariguda, e acha que ela sabe tudo, e ela tá errada. E aí eu bato de frente com a Geice. E aí não importa mais o absurdo que eu estou lidando. Então é importante a gente pensar nisso, a gente fazendo essa migração aí para uma fase 2, né, do Chico Xavier 2.0, a gente lembrar que todos nós somos médiuns, que viemos com tarefa definida. A gente não tem que criar uma doutrina, graças a Deus, que isso é um peso muito maior que a gente conseguiria carregar. Mas a gente tem que levar o amor de Jesus, né? Viver esse amor de Jesus. Porque as pessoas vão encontrar na rua. Aí vê a Ana lá fechando o moço na rua, né? Xingando o moço no carro, brigando com o moço do supermercado, aí de repente encontrou alguém dizendo, você, você, né? Quem mais quer comentar? Eu queria só comentar que é impressionante, né? A gente fala dos profetas, né? O desvio né? O quanto o desvio do Maomé é importante. E aí a gente estava estudando no estudo do Evangelho hoje, falamos sobre Paulo, né? E Paulo de Tarso, que foi um dos primeiros profetas, né? Que a sua a sua revelação e como ele foi puro na sua missão, né? É impressionante a partir na primeira etapa da vida ele estava completamente desvirtuado e a partir da revelação, né, de Damasco ele se transformou e a partir dali ele se transformou de verdade. É impressionante o estudo do EAD que vem trazendo as diferentes religiões, né? Fala sobre o papado, o judaísmo. O judaísmo é anterior a isso, mas o cristianismo com o papado é depois, é posterior. O islamismo é posterior. Então, todos já tiveram um exemplo que eles poderiam seguir e como não se foi feito isso, né? Como a gente vê a Igreja Católica até hoje ainda tem muitos desvios do que Paulo de Tarso colocou lá no princípio do cristianismo, né? E o islamismo até hoje a gente mata por religião. Então é interessante ver no caso do islamismo a contradição desse Deus bondoso, né? Poderoso, mas bondoso e caridoso versus o homem-bomba. A perseguição religiosa, né? A guerra santa, vamos dizer assim, se é que se pode chamar a guerra de santa, né? Eu acho esse termo muito contraditório, mas a morte por conta de religião, né? Perseguição por conta de religião, de qualquer forma que seja, né? Então, para mim é muito interessante ver essa diferença desses profetas. Eu fico imaginando eles, né, no plano espiritual hoje, vendo o que eles trouxeram para o mundo, né? Obviamente tem um lado positivo, como a gente já falou, mas
até hoje ainda a gente vê homens desvirtuados por conta dessa sementinha que plantou algo que não foi totalmente puro, como Jesus orientou. Algumas coisas que eu queria comentar. Se a gente for olhar, né, você acabou de ler o Paulo de Tarso, como você contou, a vida do Paulo estava para ser perfeita. Ele ia ter a mulher dos sonhos dele, que era apaixonada, que fala, Paulo, eu vou coçar o seu pé todo dia, né? Vou escovar o seu dente, né? Eu vou ser a mulher perfeita, né? Vou usar perfume de jasmim. Essa era a vida do Paulo. A vida do Paulo era para casar com Abigail e ter como cunhado o braço direito de Jesus. Então ele escorregou na banana. A sorte dele é que ele conseguiu voltar para o caminho a tempo. A hora que ele percebeu. Por quê? Porque por dentro ele era bom. Ele teve um problema de direção só, né? Você falou uma outra coisa que também mexeu comigo. Teve esse negócio do Paulo. Que foi a outra coisa que você falou? Do cristianismo, do papado? Da Guerra Santa. Ah. O ódio que a gente vê hoje, né? Esses espíritos como Gregório, que a gente está estudando no Libertação, esse ódio que existe dos muçulmanos com os católicos, isso tudo vem da época das cruzadas. Isso a gente vê nos trabalhos da federação, que a federação tem trabalho de desobsessão para a federação, para o planeta. Então, assim, super barra pesada plus. E aí vem esses padres da época das cruzadas, vem esses líderes do Islã brigando, querendo acabar com o cristianismo. Por quê? Porque na cabeça dele, espiritismo é cristianismo redivivo, é cristianismo 2.0, né? A volta. E na cabeça deles, esse cristianismo é aquele que dizimou a família, que botou fogo na casa, que estuprou a filha, que matou a esposa. Então, muitos desses inimigos do espiritismo que a gente vê hoje, esses espíritos que não querem que a gente, de alguma forma, cresça com o espiritismo, por quê? Por nada? Não. Porque nós, todo mundo que está aqui, a gente botou fogo lá na casinha deles, a gente estava lá matando, vendendo a alma para o diabo nessa época. Então, essas guerras santas, a gente sabe que, na verdade, eram guerras para conseguir dinheiro para a igreja, né? Eram uma forma disfarçada de conseguir aumentar o patrimônio. Mas a gente tem que entender que esses inimigos, essa animosidade que existe hoje entre encarnados e desencarnados, ela vem aí de 1000 anos atrás. Por causa disso. Isso está no caminho da luz. Alguém mais quer comentar? Eu já estourei o tempo, desculpa. Fala, Posso? mamãe. Já estouramos o tempo, tá? Eu fiz a leitura e, resumindo assim, de uma forma bem geral, a conclusão que eu cheguei, que apareceu evidente para mim, foi acerca da fragilidade da criatura humana, dos homens em geral. E por que é que eles são frágeis? Porque a Terra é um planeta de expiação e provas. E todos os espíritos que vêm para cá, desde milênios atrás, são almas primitivas, né? Ignorantes, despreparadas para o bem maior, né? E outra coisa que me chamou a atenção é como a história se repete. Então, os erros cometidos no judaísmo acontecem no cristianismo, acontecem no protestantismo, acontecem nessas outras religiões aí, como essa que nós acabamos de estudar hoje, né? Então, os mesmos desvios, o apego ao culto exterior, ao orgulho, à vaidade,
há um materialismo, essa busca do prazer, no caso aí do Maomé, que se desviou nesse sentido, né? A violência, de modo geral, havia violência no tempo dos judeus, havia violência no tempo dos cristãos, havia violência no tempo de Maomé, e mexeu muito comigo a frase que diz aqui, que a misericórdia divina, depois da confusão dos erros do cristianismo, enviou essa nova etapa, essa nova revelação, com um objetivo: corrigir os desvios do papado nascente. Era para ser a vitória da luz contra as trevas, e, de novo, o rumo foi perdido, né? Então, a gente, não só para a vida planetária, para a vida da humanidade, como também para a nossa vida individual, é muito importante que estejamos atentos, corrigindo a nossa rota de voo, que estejamos sempre conscientes da nossa responsabilidade. E isso faz toda a diferença na nossa vida, e uma pessoa responsável no cenário da vida ampliada colabora efetivamente pelo crescimento da humanidade e do planeta, né? Então, mais uma vez, um alerta muito claro em relação à importância da reforma íntima e do orai e vigiai. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Então, vamos assim nos ligando aos nossos mentores, a equipe do Chico Xavier, agradecendo a mais esse estudo, a esse encontro, pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva na sua luz, no seu amor, na sua paz, durante toda essa semana. Que nos abençoe nessa nova etapa do nosso grupo. Que os nossos anjos da guarda conversem conosco, nos relembrando dos nossos compromissos, feitos no plano espiritual, para que nós, Senhor, possamos fazer o melhor. Doar aquilo que aprendemos de bem. Nós pedimos ainda por todos os nomes que nos pediram preces, pelo livro, por todos os trabalhadores, por todos aqueles que não puderam comparecer no estudo de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém.